Diante dessa nota pública aí do Davi Alcolumbre, com palavras fortes ali, né, contra o executivo, contra o governo, quem saiu em defesa do Lula foi a Gleisi Hoffmann, veja só, né, a ministra que faz essa interlocução com o Congresso, publicou também uma nota, um tweet, na verdade, dizendo o seguinte, olha, jamais consideraríamos rebaixar a relação institucional com o presidente do Senado a qualquer espécie de fisiologismo ou negociações de cargos e emendas, Luiz Felipe. O governo repele tais insinuações, da mesma forma que fez o presidente do Senado em nota na data de hoje, por serem ofensivas à verdade, a ambas as instituições e a seus dirigentes. Então a Gleisi aí também, dizendo que não tem nenhuma chance de troca de favores, aí, cargos e tal, para que o Messias seja aprovado no Senado. Fico mais tranquilo assim, Luiz Felipe, e curioso saber se você acha que ele vai ser aprovado ou não. E aí, o que vem no lugar, né? Também tem essa. São duas das forças mais destrutivas e nocivas que existem no nosso país e, infelizmente, as duas forças mais bem organizadas são os socialistas e os corruptos. E aqui você vê exatamente o embate dos dois, por uma questão de uma nomeação. E vamos só lembrar dessas nomeações aqui no passado, aliás, voltando atrás aqui nessa questão da juíza e de todo o judiciário e todos aqueles que são nomeados pelo PT, nas Forças Armadas, no Itamaraty, nas forças diplomáticas, qualquer cargo nominativo para agências reguladoras, estatais, eles são nomeados porque eles facilitam o jogo. E o que jogo é esse? É o jogo do desvio, é o jogo da falta de idoneidade, falta de probidade. É o jogo que a gente já viu ser jogado durante os processos da Lava Jato. Então eles estão lá por uma função, todos aqueles nomeados, eles não estão ali porque são pessoas idôneas, da melhor qualificação possível, é o que melhor tem no Brasil que está sendo nomeado. Muito pelo contrário. Essas duas forças políticas, os corruptos do Centrão e os socialistas, quando eles entram no comando do poder, é isso que é nomeado, e não importa as razões e para que as funções. Então a gente está vendo só mais uma reiteração desse problema. Se a gente não entender isso com profundidade e saber como evitar isso no futuro, quais são as reformas necessárias para evitar que essas duas forças continuem dominantes, a gente continua nesse mesmo ciclo, achando que um fulaninho ali, que a gente vai colocar, que isso vai ser uma grande vitória. Não tem grande vitória sem uma grande reforma dessas duas bases pilares aí do sistema político brasileiro. São eles que construíram o país no estado de coisas que está hoje. Tá? Literalmente esses dois grupos aí que a gente vê, esse embate público aí que a gente vê dessas duas forças. A direita, infelizmente, ainda não está na organização necessária, está começando, está nascendo, mas não está na organização necessária para se contrapor a essas duas forças. Agora, o que eu preciso falar, é positivo esse embate? Claro que é positivo, porque denota que ainda não existe um poder totalitário. Existe ainda uma discussão de quem é que vai controlar tudo. É isso que é importante. Então, essa leitura ainda nos dá esperança, por mais que pese aqui a nossa tolerância. No entanto, é o que é necessário. Nós sabemos que o jogo ainda não está terminado, ou seja, nós não estamos ainda num estado totalitário. E é importante a gente entender isso, porque é exatamente nessas aberturas, nessas rachaduras, que a gente consegue criar raiz. E olha, tá cheio de rachadura, o Estado está falido, a idoneidade de praticamente todas as instituições públicas já acabou completamente, incluso também a Constituição brasileira, já acabou, precisamos de uma nova, precisamos fazer uma grande reforma constitucional. É esse o movimento de base que é necessário para levantar essa bandeira que eu acho que a direita deveria segurar e correr com ela, porque o povo quer isso, talvez ele não saiba verbalizar o que eles querem exatamente. Mas a mudança total vem com uma mudança constitucional. E uma mudança constitucional começa com a base popular. Nenhum desses aí que estão aí querem fazer essa mudança. Ou seja, as instituições não querem mudar nada. Você vê que o STF está lutando para evitar que candidatos da direita subam, sejam eleitos, porque eles vão querer votar mudanças no sistema judiciário, que, na minha opinião, não existe mais poder judiciário. Com a contaminação que o STF pratica em todo o sistema judiciário, a credibilidade do sistema
judiciário como um todo, em que pese há juízes incríveis aí no sistema, desembargadores também muito honestos e bons e probos, o que acontece? Quando você tem o topo maculando o que é, de fato, ser do judiciário, da maneira que é, você efetivamente tem que ter um resgate aqui de credibilidade, que não está acontecendo com esses que estão ocupando o poder. Então precisa haver uma mobilização de base para, de fato, restabelecer todos esses princípios formativos de uma grande nação. É isso que é necessário. Então, espero que esses casos sirvam para você, eleitor, para todos que estejam nos assistindo aqui, e gramando conosco esse processo lento e árduo de tolerar esses absurdos atrás de absurdos criados por essas duas entidades aí corruptas e socialistas, que no final desse processo existe uma derrocada muito grande, existe uma falência muito grande e uma abertura potencial para grandes mudanças. E esperamos estar lá para fazer isso. Esperamos que você também tenha essa paciência e tenha essa vontade de fazer essas grandes mudanças, porque é isso que está no nosso horizonte. Espero que comece logo e espero que comece também, é o que a gente está vendo, talvez até na Venezuela. Protagonize aí uma grande mudança para a América Latina e Brasil aqui colocando em primeiro plano. Muito bem. Lobauer, nessa briga aí, você torce pelo Lula, pelo Alcolumbre ou pela briga? Eu acho que o Luiz levantou um ponto que é fundamental. Enquanto tiver o conflito entre os poderes, é saudável. Porque quando a gente vê que realmente está tudo... Quando tem muita harmonia... Está tudo combinado, nós estamos perdidos. A gente já chegou em algumas circunstâncias aí que estava tudo combinado. Aliás, essa aliança tácita entre o Executivo e o Judiciário é tudo combinado. Então, é no Legislativo que a gente tem alguma esperança, ou, como a gente já disse aqui algumas vezes, quando há alguma diferença entre os membros do STF, coisa que tem, infelizmente, quase que acabou. Alguns momentos, há meses atrás, a gente teve sinais de que havia uma certa resistência. O voto do Fux foi um deles, ou outras passagens, mas parece que essa coisa também tá apagando. Então, tem que haver esse conflito, mesmo que seja com o conteúdo dessas mensagens dos dois lados, inclusive da ministra Hoffmann. Quer dizer, são duas... Se você lê as duas mensagens, você acha que você está na Dinamarca, né? e tudo que você está lendo ali é exatamente o que não está acontecendo. Então, infelizmente, a gente tem que lidar com isso. Então, eu torço para que haja conflito, cada vez mais conflito, porque é dele que vai sair a solução, se é que ainda há solução, até as eleições gerais. Tem que haver muito confronto, tem que ter muita diferença entre as forças políticas, tem que ter divergência, preferencialmente dentro das forças do próprio PT. Seria desejável que acontecesse isso. Como já foi dito aqui, eles são unidos na ação, né? É uma coisa clássica das esquerdas no mundo inteiro, e da direita, pelo contrário. A direita, como tem esse perfil liberal de você sozinho, individualmente, achar que resolve o seu próprio problema, que é do DNA do liberal, de você resolver seu próprio problema. É muito mais difícil você juntar as forças, ou seja, ter divergências e depois juntar as forças e agir, ter uma ação unitária. É da característica do DNA da direita e da esquerda. Então, a gente tem que conseguir não só ter mais união na direita brasileira e promover a desunião da esquerda brasileira, porque aí a gente consegue reequilibrar o jogo político que está completamente desequilibrado.